Bom, companheiros e companheiros, acho que essa discussão sobre Brasil é uma discussão bastante importante para nós que estamos aqui e é parte de um esforço coletivo que vai para além das fronteiras da própria LSR, é um esforço do conjunto da esquerda de entender o momento político que a gente está vivendo e as tarefas que estão colocadas aqui. Eu vou tentar fazer uma síntese do acúmulo do debate político que a gente tem feito sobre a situação nacional e as perspectivas até agora, enquanto liberdade, socialismo e revolução, mas é evidente que esse acúmulo é um processo de construção coletivo. A gente viu no último período a importância das desigualdades regionais, temos aqui companheiros do Nordeste, temos aqui companheiros de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que particularmente viveram uma situação específica, o Nordeste é uma realidade específica, temos companheiros de experiências diferenciadas do último período, então vamos tentar coletivamente aportar com a nossa própria experiência, a nossa própria reflexão sobre a situação brasileira. Então, para começar, eu queria só citar uma lição do Sun Tzu, da Arte da Guerra, para orientar um pouco o que a gente quer fazer aqui. O Sun Tzu escreve na Arte da Guerra que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Nós vamos tentar fazer um esforço aqui de conhecer o nosso inimigo, caracterizar o que é o Bolsonaro e esse fenômeno da extrema-direita no Brasil, e também nos conhecer, tentar entender qual que é o processo da esquerda, dos limites e do processo de reorganização da própria esquerda para poder enfrentar o momento que a gente está vivendo agora. Para tentar conhecer o nosso inimigo e para tentar conhecer a esquerda no Brasil e o movimento da classe trabalhadora nesse momento, é fundamental a gente compreender como é que a gente chegou aonde a gente está, certo? E esse não é um debate fácil, porque com o resultado eleitoral do ano passado e a vitória do Bolsonaro, a gente ouviu frequentemente uma lógica, uma argumentação de que, na verdade, esse resultado já estava dado há muito tempo atrás. É como se as jornadas de junho de 2013, aquele processo que de alguma forma se chocou diretamente com os governos do PT, falando do governo federal do PT, mas também o governo do PT aqui na cidade de São Paulo e em vários municípios e estados em que o PT governou, aquele momento foi encarado pela esquerda hegemônica, pelo petismo, etc., como um movimento de caráter golpista que ameaçava a esquerda e que de alguma forma resultou no que deu no ano passado com a vitória do Bolsonaro. Então, essa ideia de que a vitória do Bolsonaro era um processo que já estava dado, era um processo inevitável, que vem de junho de 2013, é uma ideia que nós temos que refutar e que nós queremos refutar aqui. Mas também tem uma outra ideia, que o golpe de 2016, o golpe institucional, que se utilizou do impeachment da Dilma, que foi uma manobra da burguesia para derrubar um governo do PT e abrir caminho para aprofundar as contrarreformas, também, na verdade, pavimentou um caminho que inevitavelmente daria na vitória do Bolsonaro. Essa argumentação, ela está muito ligada à ideia de que existe já há um bom tempo no Brasil uma onda conservadora, um giro à direita profundo, que na verdade marcou todo o último período no país. E que na nossa compreensão, a gente tem discutido isso já há um bom tempo, é uma visão que peca por ser muito parcial, unilateral, na verdade, na análise da conjuntura, e nós queremos debater isso, porque na verdade esse processo foi um processo cujos rumos estavam em disputa no último período. O processo de lutas de junho de 2013, as jornadas de junho de 2013, foi um fenômeno essencialmente progressivo. Na verdade, foi uma explosão de um movimento de massas que refletiu o fim de um ciclo, era o início de um processo de crise econômica que veio a se agravar nos anos posteriores, mas era também o fim de um ciclo político em que se aflorou uma profundo repúdio ao sistema político
que existia no país naquele momento. Foi uma mobilização de massas que levantou demandas progressivas, ou seja, a ideia de reivindicar o direito à educação, à saúde, ao transporte, o direito à cidade. Essa foi a essência das mobilizações de junho de 2013. E a massificação do movimento, que sim abriu espaço para uma intervenção da burguesia, manipulando um setor da pequena burguesia, da classe média, nas manifestações, de uma forma deliberada e consciente, essa massificação do movimento de junho de 2013, ela foi resultado da repressão policial. Lembremos disso. A resposta de massas à repressão policial, em particular aqui em São Paulo, mas não só, no Rio de Janeiro, em várias partes do país, ela foi o que levou milhões de pessoas às ruas, né? A repressão policial na fatídica manifestação aqui da quinta-feira, ali na Rua da Consolação, e todo o processo de repressão massiva, levou uma resposta popular que massificou o movimento e levou milhões às ruas. Então isso também foi progressivo, foi uma mobilização contra a repressão policial. Agora é óbvio que, como a gente discutiu no ponto anterior, essa mobilização, ela não tinha um eixo, uma organização, uma estratégia, sequer um programa claramente colocado. E, portanto, ela abriu uma nova etapa do ponto de vista do movimento de massas, onde a rua passou a ser o cenário, o palco privilegiado da luta política, certo? E durante esse processo, houve um avanço dos movimentos sociais, né? Para dar um exemplo concreto, aqui em São Paulo nós tivemos mais de 100 ocupações urbanas imediatamente depois das jornadas de junho de 2013, por exemplo. O MTST se transformou num movimento de massas, efetivamente, e se nacionalizou, inclusive, passou a se organizar em outros estados, etc. Nós tivemos movimentos importantes como o processo de greves, o maior ascenso de greves desde a década de 80, que era um processo que vem de antes de junho de 2013, vem de 2012, 2013, mas em 2014, você tem o ápice de um processo de greves, onde a ação direta da classe trabalhadora passa a ser a forma privilegiada de reivindicação, de luta. Nós tivemos a ocupação das escolas pelos secundaristas, num movimento de massas, com mais de 1000 escolas no Paraná, mas com um processo que atingiu vários estados e que teve uma importância, que criou uma nova geração de ativistas que veio do movimento secundarista, que está presente, alguns inclusive estão presentes aqui nessa sala, mas que está presente no processo da luta política no país. E nós tivemos o grande movimento de mulheres que protagonizou lutas importantes durante todo esse período. A Primavera Feminista, o processo da luta contra o próprio Bolsonaro o ano passado, contra o Cunha, etc. Esses movimentos têm uma relação direta com o caráter progressivo de junho de 2013. Mas é verdade que também a burguesia disputou as ruas. E a burguesia, pela primeira vez, em muitas décadas, na verdade, no Brasil, conseguiu organizar mobilizações de rua. Se aproveitou do fato de que havia uma confusão na consciência, porque o governo do país, durante as jornadas de junho, era um governo supostamente da esquerda, era um governo do PT, a burguesia conseguiu vincular diretamente corrupção com esquerda, certo? E passou a também utilizar o tema da corrupção, que é um tema que também, de alguma forma, estava ligado às mobilizações de junho de 2013. O problema da Copa do Mundo tem a ver com gastar dinheiro com estádio e não com educação, mas também tem a ver com a corrupção envolvida nos estádios, etc., todas reais, certo? Não é imaginário, mas a burguesia soube utilizar isso para fazer a disputa das ruas também, e conseguiu mobilizar. Depois da vitória da Dilma nas eleições por uma pequena margem em 2014, a burguesia, a direita tradicional brasileira, o PSDB, fez uma jogada de muito risco, que era apostar na desestabilização do governo com mobilização de rua, e participou das mobilizações de 2015, e perdeu o controle dessa situação completamente. Abriu a tampa do bueiro, na verdade, você passou a ter todo um processo incontrolável para a própria burguesia. No final das contas, o próprio PSDB e a direita tradicional foi engolida por esse processo, mas em 2015 nós tivemos mobilizações de massas com um claro viés de direita, obviamente com uma confusão política presente na consciência desses setores, mas que também fez parte desse processo. Então, essa situação de polarização presente na realidade, ela era um cabo de guerra que marcou todos os últimos anos.
e que não tinha um desfecho pré-determinado. Era uma disputa que os movimentos e a esquerda tinham que fazer, até certo ponto fizeram, mas que acabou resultando numa derrota, efetivamente, que está refletida na vitória do Bolsonaro. Mas para dar um exemplo concreto de como esse não era um processo fechado, apesar da derrota que foi o golpe institucional, porque ele criou uma correlação de forças, ele criou condições mais favoráveis para que a burguesia, através do governo Temer, pudesse aprovar o congelamento dos gastos por 20 anos, pudesse aprovar a reforma trabalhista, etc. Apesar disso, durante o governo Temer, por exemplo, durante o ano de 2017, existiu a mais importante oportunidade para a esquerda e para o movimento de massas derrotar e mudar a correlação de forças concretamente. Durante o ano de 2017, a direita ficou sem palavra de ordem, a direita ficou sem política, porque de um lado ela apoiava o governo Temer, absolutamente impopular, a grande maioria da população rechaçava a reforma da Previdência, rechaçava a reforma trabalhista, rechaçava a política de austeridade do governo Temer. A popularidade do Temer chegou a apenas 4% de apoio, dos presidentes mais impopulares do país. A direita, tipo MBL, Vem Pra Rua, etc., tentaram chamar manifestações de rua e não conseguiram, não tinham mais a mesma capacidade de mobilização que tiveram em 2015, por exemplo. A esquerda e o movimento de massas foi para cima, com muitos limites, com muita vacilação, mas foi convocada uma greve geral. Essa greve geral resultou num grande movimento que mostra o potencial de luta da classe trabalhadora, e havia a possibilidade concreta de que a greve de 2017 se transformasse num grande movimento capaz de derrubar o Temer, capaz de barrar a reforma trabalhista, capaz de derrotar a reforma da Previdência e criar uma nova correlação de forças na sociedade que abriria caminho para outros desfechos, certo? Para uma outra realidade. E essa oportunidade foi perdida. E foi perdida fundamentalmente por uma aposta política da direção do movimento sindical e do movimento de massas no Brasil, que foi a aposta na institucionalidade. Então, diante do golpe de 2016 e do avanço da direita, a resposta que o PT deu foi: vamos ganhar as eleições de 2018. Vamos apostar todas as nossas fichas no Lula ganhando as eleições de 2018. Essa é a forma que a gente tem de reverter a situação, etc. E ao apostar fundamentalmente na institucionalidade, nas eleições, na verdade o PT segurou esse movimento. Não interessava, inclusive, à direção do próprio PT a queda do Temer. O nível de incerteza política que se criaria no país nesse contexto, porque aí as soluções não eram soluções dentro da ordem, seriam soluções marcadas por uma ruptura com a ordem que estava aí. O problema é qual é a direção dessa ruptura. Então o PT obviamente não estava disposto a investir nisso. O PT tentou se credenciar como grande partido da ordem institucional, manutenção do sistema político que está aí, etc. E dessa forma freou o movimento. A greve de 2017 poderia ter sido seguida por uma nova greve geral de 48 horas, pouco tempo depois, por uma escalada do movimento, mobilizações de massa, organização pela base. Ali havia a possibilidade concreta de uma vitória dos trabalhadores, de uma mudança na correlação de forças que foi desperdiçada. Esse processo de luta de 2017, ele não acabou, apesar dessa situação. Porque essa mobilização, ela, de alguma forma, ela teve presente, por exemplo, durante o ano de 2018, refletida na greve dos caminhoneiros. Agora, a greve dos caminhoneiros era um processo muito mais ambíguo e contraditório. Primeiro, pelo caráter da categoria. Uma categoria que, ao mesmo tempo, é uma categoria de trabalhadores que tem uma condição de vida. O caminhoneiro, mesmo o caminhoneiro autônomo, que é praticamente um pequeno burguês, na medida em que ele é proprietário de uma carreta ou de um caminhão que não é pouca coisa, é praticamente um meio de produção, digamos assim, mas é um cara que tem condições de vida muito ruins, certo? E que tem uma remuneração, uma renda também muito ruim, e que se mobilizou, obviamente, de um lado a patronal tentando se utilizar de um movimento para os seus interesses específicos de isenção tributária, etc., etc., mas que era um movimento legítimo que contou com o apoio de 85% da população, que utilizou do método da ação direta e mostrou para milhões de trabalhadores que quando o trabalhador quer, ele para o país,
certo? A força social da classe trabalhadora para o país. Concretamente, nada funciona se o trabalhador não quiser que funcione. Então, nós temos a força. Essa foi uma mensagem fundamental que contou com o apoio de 85% da população que estava sofrendo, por exemplo, com desabastecimento, com não poder utilizar o carro, não ter combustível, etc, etc. E naquele momento, na greve dos caminhoneiros, houve também uma vacilação por parte do movimento sindical. Os petroleiros entram em greve, antecipam, na verdade, todo um processo de luta que já deveria ter começado anteriormente, mas foi uma forma de tentar vincular a luta dos caminhoneiros com a luta mais geral, mais coerente, com um programa mais coerente contra a política de preços da Petrobras, contra a privatização da Petrobras, etc, etc, mas que acabou não surtindo efeito. Os petroleiros foram muito reprimidos na sua própria mobilização, mas apesar disso, houve nesse processo uma vacilação da direção do movimento também, até mesmo do ponto de vista programático. O debate em setores da direção do PT era: não falemos mais em Fora Temer, porque nós não queremos mais Fora Temer, nós queremos que a situação no país em 2018 seja o menos instável possível para que a gente possa ganhar as eleições com Lula. O Lula está com 40% das intenções de voto. Não vamos complicar a história, deixa a coisa rolar, etc. Enquanto a extrema-direita, por outro lado, interviu também no movimento, e interviu com programa, com política antissistêmica, radical. É verdade que reacionária, mas radical. Por exemplo, havia setores da extrema-direita que interviram no processo dos caminhoneiros com um programa de transição, intervenção militar, limpa o terreno, depois convoca eleições, um governo de fato democrático. Mas essa era a lógica que ganhou uma parcela dos próprios caminhoneiros e uma parcela da própria população. De qualquer forma, o movimento dos caminhoneiros, que precisava ser disputado pela esquerda, de uma forma mais efetiva, com programa, com estratégia, com organização, etc., o movimento dos caminhoneiros, ele foi progressivo, ele derrubou o Pedro Parente, ele criou uma instabilidade no governo Temer que ajudou, por exemplo, a que a reforma da Previdência, junto com a greve de 2007, não fosse aprovada pelo governo Temer. Ele jogou um papel progressivo nessa história de qualquer forma, com todas as ambiguidades e contradições. Mas a greve dos caminhoneiros é o exemplo de como a esquerda precisa se armar com um programa de ruptura com o sistema político para fazer a disputa dos movimentos que vão acontecer, que é uma coisa que o PT foi incapaz e será incapaz de fazer. A característica fundamental do lulismo é a manutenção da institucionalidade e a conciliação de classes. Essa é a característica fundamental do lulismo. Então, o resultado disso foi um cenário em que a campanha eleitoral acontece com o PT sendo o partido da ordem. O PT é o partido do sistema político. O PT é o partido da continuidade do que está aí, enquanto a extrema-direita intervém no processo eleitoral como sendo o antissistêmico, a mudança radical, a transformação, etc. Óbvio, num sentido reacionário. Mas a mudança e o diferente, na verdade, veio a partir daí. É óbvio que a extrema-direita e o Bolsonaro se adaptaram a uma realidade. O Bolsonaro, por exemplo, teve que assumir com Paulo Guedes, indicado como ministro da Fazenda, ministro da Economia, etc., um giro neoliberal, claro, para tentar ganhar o grande capital financeiro. Então, o Bolsonaro foi se reunir em Wall Street, por exemplo, em Nova York, se reuniu com banqueiros e empresários aqui no Brasil, Paulo Guedes tentando convencer de que o passado nacionalista e estatista dos militares brasileiros, que o Bolsonaro, de alguma forma, estava ligado, é coisa do passado, eles são neoliberais radicais, como é o caso do Paulo Guedes. Então, de um lado, tentou convencer a burguesia disso, mas não necessariamente transformou a campanha do Bolsonaro numa campanha pelo neoliberalismo radical. Qual é a marca da campanha do Bolsonaro do ponto de vista do que propõe para as pessoas? Nada, certo? O Bolsonaro não foi em debates, não, né, tá ok, certo? Ou seja, não tem proposta programática efetivamente nenhuma. A campanha eleitoral não foi vamos privatizar tudo, vamos fazer a reforma da Previdência. Não, essas questões não surgiram efetivamente na campanha eleitoral, mas é importante assumir compromisso com esses temas para ganhar o apoio do grande capital, que não tinha o Bolsonaro como plano A. O plano A do grande capital era um candidato burguês tradicional sob seu controle, como é o caso do Alckmin, por exemplo, né? Ou poderia ter sido outro. Eles fizeram outras tentativas. Gente, acho que não vai dar o Alckmin, vamos tentar um doido tipo Luciano Huck, que é um cara, é um outsider, mas é um cara que a gente tem, é mais orgânico da nossa classe, mais controlável, digamos assim, mas não deu certo.
tentaram o próprio Dória, que também acabou não dando certo, acabou se candidatando aqui, por causa das disputas políticas dentro dos partidos burgueses, dentro do próprio PSDB, etc. O Alckmin fez questão de se manter como candidato e se colocou também como parte da ordem, etc., que foi engolido por esse processo da extrema-direita. Então, a burguesia teve que se adaptar a uma realidade, que é a realidade do crescimento do Bolsonaro. Agora, é importante colocar que quem votou no Bolsonaro votou basicamente em duas questões fundamentais. É óbvio que existe uma parcela do eleitor do Bolsonaro que é reacionária, que é aberta a uma visão fascista das coisas, que é racista, que é machista, que é homofóbica, etc. Existe uma pequena burguesia razoavelmente grande aqui em São Paulo, por exemplo, mas principalmente no sul, sudeste do país, que é reacionária, que é fundamentalmente reacionária, que está marcada por uma história de escravismo, de opressão, etc., que é parte da história do Brasil, etc., e votou com gosto nessa visão reacionária, etc. Mas o crescimento do Bolsonaro, a explosão, a onda Bolsonaro, não tem a ver diretamente com isso. Ela não tem a ver com uma explosão de crescimento do apoio a posições homofóbicas, racistas e machistas ou protofascistas necessariamente. Ela acabou sendo o crescimento, para além desses 15%, 20% que ele sempre teve desde o início, a explosão para chegar a 55%, teve a ver fundamentalmente com um rechaço à ordem que está aí. Um rechaço que, de alguma forma, acabou se transformando num rechaço para o PT também. O antipetismo como parte de uma política antissistema, etc. Isso de um lado. E de outro lado, certo? Também dois temas que são temas fundamentais e que são temas que estão marcando a consciência das pessoas, que é o problema da criminalidade e o problema da corrupção. Então a burguesia soube utilizar o tema da corrupção, e a esquerda não soube responder, certo? Sobre o tema da corrupção, mas também o tema da criminalidade, da violência urbana, os quase 70 mil assassinatos do último ano, por exemplo, que é parte da realidade cotidiana das pessoas, etc. Então, alguém que faça alguma coisa forte contra a violência urbana, contra a criminalidade, etc. Então, esse componente que as pesquisas já apontavam, as pessoas não apoiam a reforma da Previdência, as pessoas não apoiam a reforma trabalhista, as pessoas não apoiam privatização, as pessoas não apoiam, e até hoje não apoiam, vinculação com os Estados Unidos, as pesquisas que o Datafolha fez, que a Folha divulgou, as pessoas não apoiam a aproximação com os Estados Unidos, por exemplo. A imensa maioria das pessoas não apoiam a reforma trabalhista, não apoiam sequer as medidas homofóbicas, etc., que estão colocadas, etc. Mas quando entra no tema criminalidade, meio que as pessoas estão dispostas a alguma solução radical, seja ela qual for, etc. Então esse era o flanco que eles souberam utilizar, e ainda é um flanco importante para o Bolsonaro na situação que a gente vive agora. E que a gente vai ter que saber lidar com isso. Então, a vitória do Bolsonaro, ela teve a ver com fatores estruturais, uma crise econômica, uma recessão que foi uma das maiores da história do país, foram 3 anos de recessão, o desemprego que chegou a 14%, a insatisfação com a situação do país e, portanto, a disposição de mudança, e o fato de que você teve uma situação em que a esquerda se apresentou, a esquerda, entre aspas, se apresentou nas eleições como a ordem, como uma continuidade, e a extrema-direita se apresentou como uma mudança radical, inclusive. Esse foi um componente importante desse processo, que obviamente, capitalizado pela extrema-direita, faz crescer valores e concepções da extrema-direita que estão presentes na realidade. Então, é importante a gente entender isso, porque a gente precisa ter uma compreensão disso sobre como é que a gente vai enfrentar o Bolsonaro. Porque se nós temos uma visão de que o voto no Bolsonaro é fundamentalmente um voto fascista, de massas, nós temos uma realidade no país agora. Se nós temos uma compreensão de que existe um componente fascista ou protofascista presente na consciência do voto do Bolsonaro, mas existe uma contradição também que vai de alguma forma se refletir na reforma da Previdência, no aprofundamento da reforma trabalhista que ele quer fazer, na política neoliberal radical do Paulo Guedes, etc., vai haver contradição e vai haver alguma fissura que nós de alguma forma podemos nos aproveitar dela. Então são dois cenários diferentes que a gente tem diante da gente, e é importante aprofundar essa discussão. Esse cenário que nós vamos ter diante da gente, e só para completar, a vitória do Bolsonaro não só não era uma inevitabilidade, como surgiram fatores contingentes, casuais, aleatórios, que foram fundamentais, como acontece em todo processo político,
certo? A facada, que você pode discutir se foi mais ou menos contingente, até que ponto ela foi mais ou menos planejada, e tem todo tipo de teoria da conspiração envolvida na história, e cada vez mais as teorias da conspiração parecem factíveis na realidade que a gente vive, de fato, é um debate que precisa ser feito, mas a facada jogou um papel fundamental. Ela não é uma questão estrutural, mas ela teve um impacto do ponto de vista eleitoral que bloqueou um processo de desconstrução do Bolsonaro que a burguesia se preparava para fazer. Todos os jornalões do Brasil, Estadão, Folha, Globo, etc., se prepararam e já haviam começado uma campanha para desconstruir o Bolsonaro no início da campanha eleitoral, em favor do Alckmin. Essa era a questão fundamental. O Bolsonaro não tinha nenhum tempo de TV, tudo bem, as redes sociais, o WhatsApp, etc, etc, mas é importante tempo de TV, ele não tinha nenhum tempo de TV, e o Alckmin tinha um latifúndio de tempo de TV, e usou esse latifúndio de tempo de TV para desconstruir o Bolsonaro fundamentalmente, certo? Aí vem a facada, e muda o cenário, certo? Porque o Bolsonaro passou a ser, de um algoz, a vítima, e o cara mais coberto pela mídia, certo? Então você tem um domingo à noite, um Fantástico inteiro sobre o Bolsonaro sofrendo um atentado político como vítima, um cara que muda completamente o cenário. Ele passou a ser o candidato mais coberto pela mídia e com uma cobertura positiva, ao contrário da desconstrução que você fez. Isso teve um impacto, teve um efeito também dentro do processo. O que nós temos como perspectiva agora e que acho que é importante também a gente entender? Primeiro, esse é um governo marcado por um caleidoscópio do ponto de vista dos seus diferentes setores, alas e a composição entre eles. Então, já teve gente que listou em 7 grandes grupos que compõem o governo Bolsonaro, por exemplo, nesse momento. Tem a ala BBB, Boi, Bala e Bíblia, certo? Os setores fundamentalistas, religiosos, agronegócio, armamentismo, etc. Então tem a ala BBB, tem o clã, os filhos do Bolsonaro, que a gente está vendo cada vez mais a cada dia que passa, que são uma coisa à parte, certo? Tem uma lógica à parte, o clã do Bolsonaro, os filhos deles, e do ponto de vista dos problemas e do ponto de vista da política mesmo dele, etc. Tem o Paulo Guedes, tem o setor mais vinculado organicamente ao grande capital financeiro, neoliberal radical, etc. Você tem o Sérgio Moro, certo? Os togados, o setor do bonapartismo de toga, o setor do judiciário que no último período interviu no processo político de uma forma claramente reacionária. O Sérgio Moro trabalhou para o Bolsonaro na campanha eleitoral, seja pela prisão do Lula, obviamente, o candidato que tem 40% das intenções de voto não poder ser candidato, obviamente interfere no processo eleitoral, e não poder ser candidato num processo viciado, que nós temos que reconhecer que é um processo absolutamente viciado, que foi utilizado contra o Lula e será utilizado contra nós, e vai ser utilizado contra nós no próximo período, etc. Então o Sérgio Moro fez campanha com o Palocci, por exemplo, divulgando os depoimentos do Palocci no meio, nas vésperas das eleições, por exemplo, claramente fazendo campanha para o Bolsonaro e pavimentando o seu caminho ao ministério, etc. Então tem a ala do Sérgio Moro, você tem o Mourão e os generais, porque os generais também nunca foram muito ligados ao próprio Bolsonaro. O Bolsonaro era um cara da baixa oficialidade, mal visto pelos próprios generais, etc. Mas os generais chegaram à conclusão de que, esse cara vai ganhar a eleição e vai dar merda. E nós vamos estar se sujando junto com ele. Vamos colar no cara e vamos controlar o cara. E essa é a política do general, é a política do Mourão. Colaram na Escola Superior de Guerra, etc. Colaram no Bolsonaro e vamos tentar dar um rumo para ele, para evitar que ele vá para qualquer coisa, qualquer aventura desastrosa, etc. Vai ser uma ala importante. Você tem o Onyx Lorenzoni e a relação com os políticos tradicionais, carreiristas, etc., do Congresso, baixo clero, da Câmara e toda essa sujeira do Congresso que está presente. E você tem agora um grupo de deslumbrados que foram eleitos pelo PSL, a segunda maior bancada da Câmara, provavelmente vai virar a maior bancada em pouco tempo, vai ter mais gente que vai para o PSL, acabaram de voltar da China, estão brigando entre eles, o Olavo de Carvalho, o PSL, estão deslumbrados completamente com a posição dele e que tem uma dinâmica própria de funcionamento também. Então são várias aulas. Isso vai dar merda, ou seja, não tem dúvida de que a questão é por onde vai passar o eixo fundamental do governo, porque há elementos contraditórios entre eles. Uma coisa é o Paulo Guedes querer cortar tudo, política de austeridade extrema, contra reformas neoliberais no limite, ou seja, privatizar tudo. Paulo Guedes, por mim, privatiza tudo, 100%, não fica nada nas mãos do Estado, etc. E de outro lado, você tem os generais, que têm uma visão
de direita reacionária, mas até certo ponto com um elemento, com um componente estratégico presente também, e que tem um componente de participação do Estado, até porque existem, inclusive, os interesses dos próprios militares, os interesses dos carreiristas, dos políticos. Então, há contradições, mas são fundamentalmente dois blocos. Você tem o bloco reacionário fundamentalista, da Damares, do Ministério da Educação, ou seja, você tem o setor fundamentalista doido, certo? Fundamentalista religioso, ultra-reacionário, etc., certo? E você tem o setor, digamos, neoliberal autoritário, certo? Que é o setor mais vinculado ao capital financeiro de um lado e aos próprios militares de outro lado. Então você tem, de um lado, a Damares e companhia, a Damares, o ministro de Relações Exteriores, o povo da Terra plana, o povo contra o globalismo, o povo das doideiras que a gente está acompanhando, etc., que são perigosos, não subestimemos, certo? E você tem o povo mais vinculado organicamente ao capital financeiro, que quer duas coisas: neoliberalismo radical e autoritarismo, certo? Por exemplo, Sérgio Moro, um mês, corrente do PSOL, chegou a falar, temos que apelar ao Sérgio Moro sobre o caso Marielle, apelar ao Sérgio Moro, um pouco a ideia de que o Sérgio Moro era uma espécie de, e um setor da burguesia tem colocado isso, como se o Sérgio Moro fosse uma espécie de garantia de cumprimento da Constituição, de que não haverá ruptura da institucionalidade, porque afinal de contas esse povo do judiciário vai garantir. O Sérgio Moro é o cara, exatamente o contrário, certo? Porque a gente viu exatamente que o Sérgio Moro no último período marcou esse bonapartismo de um setor do judiciário, legislando, tomando decisões por conta própria, independente de Constituição, de lei, do que seja, e vai ser assim, para prender gente, para reprimir, para agir politicamente. Então tem esse componente autoritário e o autoritarismo está vinculado à aplicação das políticas neoliberais. Então, neoliberalismo e autoritarismo, Paulo Guedes, Sérgio Moro e generais. Essa é a ala, é a outra ala, que na verdade é a essência da política do grande capital e do imperialismo para o Brasil. Não subestimemos Damares, ministro de Relações Exteriores, etc., porque eles fazem ataques concretos. Então, o que está acontecendo com o povo indígena no Brasil não é um ataque simbólico. Ataque simbólico também é ataque. A gente também tem que resistir e denunciar. Não é cortina de fumaça, é ataque. Tem a ver com uma lógica de disputa e nós temos que responder e levantar as bandeiras do movimento de mulheres, do movimento LGBT. Não é cortina de fumaça, é ataque concreto. Ataque simbólico também é ataque, mas são ataques concretos que nós estamos vendo no cotidiano. A gente estava conversando com a Cátia e tal, o problema do armamento hoje, para as mulheres, é uma questão vital, uma questão de vida ou morte, concretamente. É o problema do feminicídio, que está como palavra de ordem que nós estamos defendendo para o 8 de março, junto com a questão da reforma da Previdência, a questão da Marielle e tal. Então, a reforma da Previdência é fundamental, mas o problema do armamento, o feminicídio e o crescimento da violência contra as mulheres, etc., no próximo período, é uma questão fundamental, é um ataque fundamental. Mas é óbvio que você tem um núcleo estratégico do grande capital que passa fundamentalmente pelo problema do neoliberalismo radical e do autoritarismo. Eles vão implementar a reforma da Previdência na lei ou na marra. Essa é que é a questão. Há um crescimento das medidas de caráter bonapartista e do componente bonapartista, autoritário, de medidas unilaterais, inconstitucionais, ao arrepio da lei, o diabo que seja, para aplicar a reforma da Previdência. Não tem filigranas, detalhes de procedimento legal, etc. Eles vão vir para cima com relação a isso. E há hoje uma tendência histórica de incompatibilidade cada vez maior entre capitalismo neoliberal e democracia burguesa. Isso é uma realidade mundial. É isso que nós discutimos ontem. As tendências ao bonapartismo e ao autoritarismo são cada vez maiores. E é por isso que próprios acadêmicos da burguesia estão discutindo por que as democracias morrem, como as democracias chegam ao fim, e bababá. É toda uma discussão, porque é uma crise das instituições da democracia burguesa, porque há uma incompatibilidade estrutural entre capitalismo e democracia. Mesmo democracia burguesa há uma tendência. E isso vai estar presente no Brasil no próximo período, e a gente tem que estar atento com relação a isso. Há um componente dessa história que é fundamental, que é, por exemplo, o que está acontecendo agora no Ceará, que não tem tido tanta repercussão. Mas se o tema da criminalidade foi um tema fundamental para o Bolsonaro durante a campanha eleitoral, o que está acontecendo no Ceará agora é um conflito direto, há um salve geral proclamado pelo crime organizado, pelo PCC, Comando Vermelho, os grupos locais do Ceará, etc., e que tem uma resposta às políticas do governo estadual, que é um governo do PT, inclusive,
o apoio de Ciro Gomes, etc., mas que reivindicou a presença das tropas da Força Nacional de Segurança no Ceará, por exemplo, que é uma continuidade do processo da intervenção militar no Rio de Janeiro. A intervenção militar no Rio de Janeiro tem a ver fundamentalmente com falar, olha, o bicho está pegando, são os militares para resolver. Não resolveu porcaria nenhuma no Rio de Janeiro, só agravou a situação. Mas essa é a mensagem. Vai ter que chamar os militares para resolver a coisa, vai ter que chamar os militares para resolver a coisa, vai ter que chamar... O Pará já reivindicou a presença da Força Nacional de Segurança também, o Espírito Santo também, outros estados vão ter problemas também. Então, o pretexto do crime organizado pode vir a ser um pretexto importante de um processo qualitativamente superior de militarização da sociedade. Quando isso chegar em centros como São Paulo, por exemplo, nós vamos estar diante de uma situação absolutamente grave, certo? Então, esse pode vir a ser, há quem esteja discutindo, e nós não podemos descartar, uma situação do tipo incêndio do Reichstag alemão, nós vamos discutir isso amanhã, na discussão sobre o fascismo nos anos 30, mas que é criar um pretexto, uma provocação, no caso da Alemanha, uma acusação de que os comunistas fizeram um atentado, tacaram fogo no parlamento alemão, e isso justificou o Hitler, por exemplo, fechar o Partido Comunista, proibir todo mundo vir para cima. Então, qualquer pretexto do crime organizado, da guerra ao crime organizado, da guerra às drogas, etc., é um pretexto para vir para cima da esquerda, dos movimentos sociais, etc., uma militarização crescente da sociedade, etc. Nós temos que estar atentos, porque isso é Sérgio Moro. Isso é Sérgio Moro, certo? Isso não é Sérgio Moro, é militares, etc. Esses militares que estão no governo estavam no Haiti. Eles têm pós-graduação em reprimir povo pobre, preto, etc., como eles estão há anos no Haiti, a serviço do imperialismo, aprendendo como fazer isso, e estão hoje compondo o governo Bolsonaro. São esses os generais que estão presentes lá. Bom, eu vou caminhando para o fim, entrando na discussão de como é que a gente enfrenta isso. Na verdade, e só colocar, essa coisa da militarização crescente do papel do governo, ela é complementada por um processo extra-institucional. Então, nós podemos dizer que o governo Bolsonaro é um governo com características bonapartistas muito fortes, esse é o elemento fundamental. Não dá para dizer que nós temos um regime fascista, ou mesmo um governo fascista no Brasil, isso é outra realidade, certo? A gente pode discutir, teve um grupo de discussão sobre isso, amanhã a gente vai discutir o que é o fascismo, etc. Mas os componentes bonapartistas, repressivos, autoritários, etc., estão presentes e devem se acentuar no próximo período, isso tem consequência para o movimento e para a gente, mas também um processo que vem por fora da institucionalidade, porque há um estímulo claro à violência organizada de grupos para-institucionais. Então, não é difícil a gente imaginar, certo, que a onda de violência que teve em torno da campanha do Bolsonaro, você pega os dados da violência de ódio, dos crimes de ódio e da violência de intolerância que você teve no ano passado, por exemplo, nos meses que antecederam a eleição do Bolsonaro e no mês seguinte até agora, então, você teve um salto explosivo, né, que é o ambiente que se criou. Daí você organizar grupos concretos para uma intervenção dessa forma, porque já há uma militarização presente nas milícias do Rio de Janeiro, diferentes tipos de grupos e tal, com armamento, etc. Você pode ter um elemento de protofascismo presente na realidade. Você tem um elemento fascista presente na realidade, na disputa cotidiana, não necessariamente do governo, mas isso é um elemento da conjuntura que a gente tem. Bom, para enfrentar essa situação, nós vamos ter que primeiro compreender diferentes níveis de resistência e de aliança e unidade política. Mas nós estamos colocando fundamentalmente dois eixos de intervenção para enfrentar, para organizar a resistência diante disso. Primeiro, é necessário ter uma frente única da classe trabalhadora para fazer o enfrentamento dos ataques e do governo. E essa frente única significa com todas as organizações da classe trabalhadora, significa com todas as organizações que organizam, mobilizam a classe trabalhadora e que, por exemplo, vai poder enfrentar, estão contra a reforma da Previdência, estão contra a reforma trabalhista, estão contra o congelamento de gastos, o ajuste fiscal radical, etc., etc., que nós precisamos o máximo de unidade para fazer uma greve geral, por exemplo, no país, para poder organizar com métodos de luta da classe trabalhadora. Então, isso é uma questão fundamental. Isso não elimina que a gente faça unidade de ação, até mesmo com setores burgueses que estejam dispostos a assumir bandeiras democráticas. Então, se qualquer companheiro nosso, ou qualquer liderança do movimento de massas for presa pelo Bolsonaro, se o Guilherme Boulos for preso, se outros...
Nós estamos dispostos que o Roberto Irineu Marinho, que o sucessor do Otávio Frias Filho na Folha, ou quem quer que seja, se posicione contra a prisão injusta. Não tem problema nenhum que esses setores da burguesia, pelo contrário, nós queremos até unidade com os setores da burguesia para bandeiras democráticas básicas, mas não temos nenhuma ilusão. Primeiro, que eles vão fazer isso. É só ver o editorial da Folha de São Paulo no primeiro dia depois da eleição do Bolsonaro, era, estamos preocupados, assim, assado, cuidado, liberdade de imprensa, não sei o que lá, mas no final fala, o governo Bolsonaro tem uma grande oportunidade histórica e aí apresenta uma pauta para o Bolsonaro. A Folha, o editorial da Folha apresenta uma pauta para o Bolsonaro. Reforma da Previdência radical, aprofundar a reforma trabalhista, cobrar mensalidade nas universidades públicas. Essa é a pauta neoliberal, que é o que eles querem fazer. Então, eles têm unidade do ponto de vista da política econômica, da política neoliberal, etc., mas tem as suas contradições, mas nós não podemos ter nenhuma ilusão deles. Por isso que uma frente única de classe, com todos os limites da direção sindical, também tem a sua importância, porque, de alguma forma, nós podemos criar uma situação em que eles são obrigados a chamar uma greve geral, etc., como foi em 2017, etc. Agora, de outro lado, isso não é suficiente, porque o PT e o PCdoB são grandes organizadores de derrotas, só organizaram derrotas desde 2014 até aqui, certo? E vão continuar organizando derrotas. É só ver o que o PCdoB está fazendo na Câmara de Deputados agora. O PCdoB está apoiando o Rodrigo Maia, para presidente da Câmara, hoje. Então, eles não vão levar isso até as últimas consequências. Então, é parte fundamental desse processo a construção de uma alternativa de esquerda ao PT e ao PCdoB, ao lulismo. E isso passa, na nossa avaliação, pelo fortalecimento da aliança que foi feita com o MTST, certo? Eu não tive tempo de entrar mais a fundo nesse processo, acho que na discussão a gente vai entrar. O processo de reorganização da esquerda no Brasil foi bloqueado pelo lulismo, esse foi o fator eleitoral fundamental. A extrema-direita e a direita se reorganizaram, apareceram com uma novidade, efetivamente, enquanto a esquerda se manteve como a mesma. Então, o PT teve força suficiente para bloquear um processo de reorganização da esquerda, mas não teve força para ganhar a eleição, obviamente. Mas para bloquear um processo, para manter a hegemonia na esquerda, ainda que minoritária, etc., teve força. Então, nós temos que romper esse bloqueio do PT e construir uma alternativa. E isso passa por uma aliança, isso passa pelo PSOL, passa pela aliança com o MTST, com todas as contradições que tem o MTST, as vacilações que teve dentro desse processo. Jogou um papel progressivo, faz crítica ao PCdoB, faz crítica aos limites do próprio PT. Nós temos que buscar, na disputa dentro do próprio PSOL, lutar, pressionar, questionar, inclusive a direção do PSOL, etc., para aprofundar esse processo e não capitular o PT sistematicamente, fazer frente única de um lado, mas demarcar, colocar sua linha, ser a vanguarda dentro desse processo de reorganização da esquerda. Concretamente, nós temos que entrar nos próximos dias no plano de ação que está colocado para a intervenção. Então, nós temos o plano de ação apontado pelas centrais, que é muito limitado, mas dia 20 de fevereiro tem a perspectiva de uma plenária de todas as centrais, um processo de preparação até lá, está longe, é pouco, mas nas categorias esse processo que já começa, aqui nos metroviários já fez assembleia essa semana, e uma série de outras categorias começam a discutir, numa situação bastante difícil, mas que tem que construir, tem a perspectiva da reforma da Previdência, a perspectiva de construir uma resposta a isso, nós temos que investir nisso. Há um processo de reorganização sindical que o Andes está tocando, que envolve CSP com lutas, que envolve outros setores, etc., que nós também temos que intervir dentro desse processo. Tem o 8 de março, que a gente já discutiu um pouco ontem, certo, as bandeiras, mas pode ser, como as mulheres protagonizaram no Ele Não, etc., um papel fundamental. Tem o 8 de março, tem o início das aulas nas universidades, as caloradas, as universidades estão sob ataque, em todos os níveis, ideológico, privatização, e etc. e tal, e é um foco de resistência importante. E tem uma série de outras resistências que tem a ver com os indígenas, quilombolas e outros movimentos que são atacados, que também estão começando a se mobilizar. Temos que, unificado esse processo, intervir nessa situação e buscar intervir com uma perspectiva que é uma perspectiva fundamentalmente de resistir ao Bolsonaro e às suas políticas e construir uma alternativa de esquerda no Brasil. São as duas coisas. É resistir contra o Bolsonaro, e aí passa pela frente única, passa pela unidade de ação, e de outro lado passa por construir uma alternativa de esquerda para o Brasil. Essa é a política que a gente tem que fazer. Esse é um período muito difícil, esse é um período de mudanças repentinas e voláteis. Nós estamos numa situação em que amanhã pode acontecer qualquer coisa que mude o cenário, e a gente tem que ter agilidade de sentar, discutir, escrever, debater, etc., mais do que nós estamos tendo até agora, e temos que entender que, apesar das dificuldades, esse é um momento político que também tem oportunidades. Então, mesmo com a vitória do Bolsonaro, há uma camada importante da juventude e dos trabalhadores
que meio que tirou a conclusão, olha, agora eu preciso fazer alguma coisa, porque agora ficou sério. É verdade, tem uma parte que foi para casa, já era, tchau. Meio que abandonou e tal. Mas você tem uma parte que deu um passo adiante e fala, olha, eu fiz pouco até agora, e foi por isso que deu no que deu. Eu quero fazer alguma coisa mais, eu quero me organizar, eu quero lutar, e há uma camada importante procurando essa alternativa. Nós temos que oferecer um instrumento de organização e de luta para esses setores. Essa é a tarefa nossa. Há oportunidades na conjuntura para construir a organização, para construir a esquerda radical, revolucionária e socialista, para construir o movimento de massas. Temos que intervir, essa é a tarefa nossa no próximo período.